A soberba, ela precede o fracasso. Que displicência ridícula do Léo Pereira dentro da área. Não pode. Tem crédito com a torcida e com o Flamengo? Tem. É um baita zagueiro. Que bosta, hein? Não há outra maneira de abrir essa live que não dizendo que bosta. A atuação do Flamengo hoje, até a entrada dos reforços, foi uma coisa horrorosa. Acontecendo tão bem. Exato. E o Samuel Lino chega e faz isso aqui era. hoje. É pra ser titular contra o Ceará, o Diego Pouso, João? Eu acho o seguinte, o Cuca, ele deve estar pensando lá no vestiário e falando para os companheiros dele, ainda bem que ele entrou... Flamengo, de verdade, no ano, olhando o ano inteiro, não só essa semana, o jogo do final de semana é mais importante que o jogo contra o Atlético, porque a Copa do Brasil é o terceiro torneio em importância. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo perde esse jogo aí, e nesse vídeo aqui vamos repercutir o que a mídia esportiva falou sobre essa atuação do Flamengo. Mais uma atuação fraca do Flamengo, que dessa vez sai derrotado no Maracanã por 1-0 para o Atlético Mineiro. Então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. É isso aí, deixe seu like, se inscreve no canal também. E hoje a minha webcam não tá ajudando. Então deixe seu like e vambora com mais um vídeo aí. A soberba, ela precede o fracasso. Que displicência ridícula do Léo Pereira dentro da área. Não pode. Tem crédito com a torcida e com o Flamengo? Tem. É um baita zagueiro? É. Já conquistou muitos títulos pelo Flamengo? Já. Mas aquela displicência, aquele toquezinho ridículo dentro da área, entregando o gol e a vitória pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã, é uma palhaçada, gente. Eu sei que o Flamengo é um time que sai jogando, eu sei que o Flamengo muitas vezes vai errar passe porque arrisca sair, trabalhar a bola. Agora, daquele jeito não. Eu que fiz escolinha, que não jogo nada futebol, eu sei que você não pode cruzar uma bola dentro da área, que você não pode dar toquinho sem força dentro da área. O Flamengo entregou a vitória para o Atlético Mineiro com essa displicência, com essa soberba que muitas vezes o Flamengo tem dentro do Maracanã. Isso tem que ser dito. Muitas vezes tem soberba e não pode, não pode. É um rival, é um time grande, é Copa do Brasil, é mata-mata. Tem que jogar a vera num jogo como esse. Tem que dar a vida num jogo como esse. Tinha que poupar o time titular? Tinha. Apoio a decisão do Felipe Luiz. Os focos do Flamengo são Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso claro. Só que aí tem um ponto que eu quero trazer aqui. O único ponto positivo de hoje, na minha opinião, Samuel Lino. Meu amigo, esse cara entrou e mudou o jogo pro Flamengo. É um cara que já mostrou que pode ser muito decisivo nesse time do Flamengo. Agora, até sofrer o gol, o Flamengo não jogou nada. O Flamengo foi inofensivo. E aí vem a minha pergunta. Sempre que o Flamengo joga com um time misto, o Flamengo é inofensivo. O Flamengo não joga bem. Então, pra que tem um elenco galáctico? Se você, quando faz o rodízio, o time não joga nada. Porque não jogou nada hoje até a entrada do Samuel Lino. Além da displicência do Léo Pereira, que pra mim é imperdoável, uma displicência como aquela, dentro da grande área, num jogo decisivo, pra mim é imperdoável. Além disso, o Flamengo não jogou nada até sofrer o gol. O Flamengo não ameaçou em nada o Atlético Mineiro até sofrer o gol. Então, foi uma partida ruim e o Flamengo, pela soberba e pelo mau futebol até a entrada do Samuel Lino, que mudou o jogo, por isso o Flamengo mereceu perder. Copa do Brasil é o foco do Flamengo? Não. Felipe Luiz já deixou isso claro. Agora, aquele toquezinho dentro da área, pra
Para mim, Léo Pereira tem crédito, baita zagueiro, mas para mim aquilo ali é uma palhaçada com o torcedor que foi hoje pro Maracanã. Com o torcedor que esperava mais desse time misto do Flamengo. Mais um jogo ruim de time misto do Flamengo. Então, é aquele negócio. Tem elenco poderoso, tem elenco forte. Todos os jogadores que estavam ali dentro hoje são caríssimos. Tirando o Everton Araújo, que é da base, o Matheus Gonçalves, que é da base. Agora, o resto, tudo jogador muito caro e que entregaram muito pouco no jogo de hoje. Ou seja, o Flamengo, com a soberba e a displicência, começa atrás no mata-mata da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem a Copa do Brasil como foco. O Atlético Mineiro está a 16 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro sabe que a Copa do Brasil é uma oportunidade para ganhar título. Foi com seu time titular, não fez também grandes coisas no Maracanã, mas com o gol dado pelo Léo Pereira, o Atlético Mineiro sai na frente no confronto. Tô aqui, aniversário do meu pai, 76 anos. Pô, tudo, vamos ver o Flamengo. E uma draga como essa do time misto do Flamengo. Agora, tem uma coisa positiva, tá? Samuel Lino. Esse cara hoje me impressionou. Esse cara hoje mostrou que pode chegar para ser um jogador para fazer a diferença no Flamengo. Vale lembrar, custou 22 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Uma boa noite. Que bosta, hein? Não há outra maneira de abrir essa live que não dizendo que bosta. A atuação do Flamengo hoje, até a entrada dos reforços, foi uma coisa horrorosa. Claro, o principal culpado pela derrota é o Léo Pereira. Mais uma vez o Léo Pereira. Que é impressionante. Um zagueiro que tem qualidades técnicas, um zagueiro que faz gols de cabeça, um zagueiro que normalmente vai muito bem. Mas vira, mexe, ele entrega a porra do jogo. Ele faz um pênalti. Ele entrega um passe, como entregou hoje no pé do atacante do Atlético Mineiro. Gente, é impressionante. Na época do Andrés Pereira, eu cheguei até a brincar que os dois fizeram uma firma de entregas, as entregas Pereira, porque eram os jogadores que entregavam na hora da verdade. O Andrés não perdeu só aquela bola na final da Libertadores, não. Ele perdeu várias outras na passagem dele pelo Flamengo. Foi embora, graças a Deus. Tem gente que quer que ele volte. Pelo amor de Deus, não, fica por lá, Andrés Pereira. E o Léo Pereira com esta porra agora também. Eu vou te dizer, é inacreditável. Mas não foi só o Léo Pereira. É injusto dizer que a derrota de hoje está só na conta do Léo Pereira. Porque não está. Ele é o maior culpado. Ele é o vilão da partida. Mas o Flamengo hoje jogou muito mal. Muito mal. O Flamengo caminha cada vez mais e eu espero que os reforços consigam fazer o Felipe Luiz evoluir nesse sentido. Mas o Flamengo virou um time de roda de bobo. De roda de bobo. Ele pega a bola e fica tocando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. E não vai para a porra do ataque. É um negócio assustador, gente. Já tinha sido assim um pouco no jogo que nós ganhamos por 1-0, com aquele gol do Léo Ortiz. O Felipe Luiz, que começou tão bem, ainda tem um retrospecto espetacular, seria estúpido dizer que não, mas ele está, na minha cabeça, ele está evoluindo. Ele está deixando de ser aquele treinador espetacular, ofensivo, que marcava lá em cima o adversário, não deixava respirar, para ser um treinador cada vez mais parecido com o estilo Tite Sampaoli, com o estilo posicional. Porque não é possível o Flamengo ficar... Se você cronometrar o tempo que o Flamengo passa tocando a bola entre os zagueiros e os volantes para trás, você vai ficar assustado. Você vai descobrir, talvez, que o Flamengo gaste dos 90,
que o Flamengo talvez gaste 30 minutos de jogo, quando ele está com a bola, em passes infrutíferos. Ah, não, estamos esperando abrir um espaço. Mas como vai abrir um espaço se o pessoal lá na frente, na maioria das vezes, não se desloca? Não busca um facão? E pior do que isso, os jogadores do Flamengo, eles estão começando a ficar com medo de partir para cima. Com medo. Porque o Felipe Luiz dá esporro toda vez que alguém tenta alguma coisa e perde a bola. Ele deu esporro no Alan, acho que não jogou merda nenhuma também, vamos ser justos, né? O Alan está voltando também a ser o velho Alan, perna de pau que a gente conhece. E mais do que isso, né? Não pode o Flamengo jogar um jogo desse tendo como dupla de armadores o Alan e o Everton Araújo. E os zagueiros. Porra, não é possível, cara. Então, é um negócio assustador. Assustador. O jogo de hoje foi, vou repetir, horroroso. Sem o Jorginho e o Arrascaeta, principalmente sem o Jorginho, que eu até entendo o motivo que ele foi poupado, mas o meio-campo do Flamengo não cria bulhufas. E os atacantes não têm coragem de ir para dentro. A atuação do Matheus Gonçalves. O que foi o Matheus Gonçalves hoje, gente? Nada. Por isso é que o Matheus Gonçalves acaba não tendo chance com quase nenhum treinador. Porque quando ele finalmente começa um jogo, era o tipo de jogo bom para ele, vou começar. Contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. Quantas vezes o Matheus Gonçalves foi para dentro do lateral? Isso é uma coisa que o Wesley tinha essa vantagem. Que eu vi, é o que eu digo, a noite hoje foi medonha, mas teve uma ponta de esperança que ela deixou. Os reforços todos que entraram, foram 3. Samuel Lino, disparado melhor. Emerson Royal, um Rodinei atabalhoado, mas que vai para frente. E o Saúl, que meteu 2 passes espetaculares para frente. Botou o Wallace na cara do gol num, e o segundo, eu não me lembro para quem foi, mas também passes pelo alto perfeitos. Passes de armador. Coisa que o Flamengo não tinha hoje. Porque poupou, ok, não vou entrar aqui na discussão de poupar ou não poupar, mas o fato é que o Flamengo foi a campo hoje sem armadores. O que jogou hoje o Luiz Araújo? Nada. Sumiu. Porque o Luiz Araújo foi supostamente colocado no lugar do Arrascaeta. Não é a do Luiz Araújo, gente. A do Luiz Araújo é pelos lados. Especialmente pelo lado direito. Mas ele hoje, no lugar do Arrascaeta, pouco se viu o Luiz Araújo em campo. Sabe o que ele mais fez? Marcar. Porra, Felipe, não é possível, Felipe. Marcar, ok, mas não pode ser a principal função de um atacante. Especialmente na parte ofensiva, é onde as coisas não estavam acontecendo tão bem. Exato. E o Samuel Lino chega e faz isso aqui hoje. É para ser titular contra o Ceará, o Diego Pouso, João? Eu acho o seguinte, o Cuca, ele deve estar pensando lá no vestiário e falando para os companheiros dele, ainda bem que ele entrou só na metade do segundo tempo. Porque se esse rapaz tivesse entrado antes, o jogo seria diferente. Não há dúvida, não é à toa, né, que o Felipe Luiz pediu essa contratação, né, e o José Boto foi lá e buscou contratá-lo no Atlético de Madrid. É uma contratação específica para resolver uma carência do time do Flamengo, que tem jogadores qualificados ali, mas que não estavam conseguindo fazer o que o Samu fez hoje aqui. Desmontar as defesas, né, pelo lado esquerdo, com o drible, ele quebrou várias vezes a linha defensiva do Atlético e o Flamengo estava encontrando muita dificuldade nesse ponto. Ele chega para agregar demais ao Flamengo e olha, eu acho que vai ser titular contra o Ceará, com certeza. Eu também acho, Emerson, se tiver condições de jogo... Bota pro jogo. Porque o que ele mostrou aqui em tão pouco tempo, e é como o João bem disse, ele vem pensado para a posição que a gente mais precisava, para ser esse abridor de latas, né? Para ser o cara que vai resolver ali essa defesa fechada, a linha de 5 atrás, que o Flamengo vai encontrar muito, principalmente no Maracanã.
que é um cara que ele é destro, mas você vê como ele tem qualidade na perna esquerda. Então, para marcá-lo é difícil, porque ele pode cortar para o meio, chutar ou cruzar, ele pode ir para a ponta, chutar ou cruzar, passar. Mostrou muito repertório, muita qualidade, mostrou ser realmente um criador de jogadas. E gostei do que eu vi do Saul, porque o Saul era um mistério, né? Quando chamaram o Saul, eu falei, caramba, ele vai botar todo mundo mesmo. Ele botou todo mundo que estava à disposição e mostrou visão de jogo e qualidade no passe. É boa, hein? Eu fico imaginando o meio-campo com o Jorginho, o Saul e a Arrascaeta. É verdade. A qualidade de distribuição de jogo ainda tem Pulgar, ainda tem De La Cruz. Rapaz, E hoje... é um negócio muito grande. E o empate já seria comemorado. Sim. E a vitória maravilhosa. 0x0 tava bonito. Mas assim, com o nível de jogo do Flamengo, você não pode considerar que a partida tem o confronto já tenha se encerrado. É claro que não dá para contar com todos aqueles que entraram no jogo como titulares, mas talvez mude um pouquinho a cabeça do Felipe Luiz no jogo da volta, em função daqueles jogadores que ele gostaria de retirar na quarta-feira. Talvez ele tenha que fazer isso no final de semana para poder jogar na quarta. E vai ficar difícil para alguns, né, Calçade? Porque assim, até a primeira pergunta, acho que o Felipe Luiz recebe hoje na coletiva, é uma pergunta a respeito de em que lugar da fila entra o Samuel Lino depois da atuação. O Samuel Lino, ele é o primeiro da fila. O que vai modular isso é a condição física. Talvez ele não tenha condição, não tem, de jogar 90 minutos. O primeiro da fila para qual minuto? Essa é a questão, né? Porque é o seguinte, na hora que ele tiver 100%, ou 90%, ou 80%, ele é titular do Flamengo, não é pelo que ele mostrou, é pelo jogo que ele pode oferecer para quem assistiu o Atlético de Madrid, por exemplo. Que é um cara que na bola longa, esticada, ele tem velocidade para atacar para profundidade, quando ele tem espaço, e no jogo curto, ele balançou dentro da área, deixou o Lianco para um lado e finalizou, quase que faz o gol. Então ele muda o Flamengo. Ele é realmente aquele jogador. O cara, eles não foram lá. Então, mas eles você não pagaram 22 milhões de euros. Acho que é importante ressaltar que ele chega para uma posição em que o Flamengo tem um monte de gente. Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, quer dizer, é uma posição. Hoje o Luiz Araújo jogou por ali, mas não é a dele, acho que a dele é jogar mais pelo lado direito. Vamos combinar que Cebolinha e Michael, então, ele já chega, né? Mas o que eu tô querendo dizer é isso. Primeiro, a gente pode discutir, deve discutir, acho que é indiscutível que os dois não estão jogando nada, nem o Cebolinha, nem o Michael. E por isso, talvez o Flamengo faça esse esforço. Mas são também jogadores com potenciais, então, com potencial. Então, olha, assim, o nível de elenco do Flamengo. Tem dois caras que são caras de bom nível técnico, potencialmente, ainda que não estejam jogando bem. Não tão bem. No meio da temporada, você sente que talvez você não vá recuperá-los para essa temporada. O Flamengo vai lá e busca o Samuel Lino. E aí o que eu quero dizer é assim, caras que tenham atuações abaixo da média no Flamengo, 1, 2 na sequência. Por exemplo, a atuação do Plata hoje. Cara, se ele faz mais 2 jogos desse jeito, ele vai ali pro fim da fila. Sim. Porque ele foi muito mal. Aliás, eu achei que ele não ia nem voltar pro segundo tempo. O Pedro também. Então, eu quero entrar nesse assunto, Calçade, mas nós vamos fazer o seguinte. Nessa lista aí. Nós vamos fazer o seguinte. Deve estar confuso ainda, né? Porque a hora... Chegou, né? Tá nem confuso não, com o fuso horário. Com o fuso. Com o fuso horário. Foi bom gancho que o Calçade, o Jean estava falando justamente, é que eu pensei no Pedro. Mas nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho no linha de passe. Na volta a gente traz o Felipe Luiz também na coletiva. E aí a gente vai discutir essa coisa aqui da fila do pão no Flamengo também. Essa questão do Pedro também, que hoje não foi bem. A gente volta já já. Samuel Lino, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Podem jogar ali também. Jogou hoje. O Luiz Araújo. Sim. Você pode eventualmente colocar o Plata ali também. Pode fazer esse lado. Você pode também, pensa só, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. Você pode botar um dos laterais fazendo aquela posição ali. Não o Alexandro, mas o Vinha pode fazer aquilo ali. O Ayrton Lucas, que é muito agressivo, bastante, pode jogar ali também. Ou seja, perdi a conta aqui. Nossa senhora. 9 opções para aquilo ali. Com os laterais. Então, você citou o Saul?
conta Só um ainda, característica. bota. 10. Pode fechar aquele lado ali também. Quase um time. Então, eu acho que assim, mas aí que tá. É óbvio que na hora que o Flamengo contrata o Samuel Lino é porque ele sabe que alguns dos caras que não estão rendendo não vão render, ou pelo menos o Flamengo não conta com eles. E, obviamente, acho que ninguém quer ter uma fila de 4, 5 jogadores para a mesma posição. Faz sentido. Não consegue nem treinar os jogadores. 11, exato. pronto, agora Assim, temos um time. Quando você monta o elenco, você imagina que assim, você vai ter 2 ou 3 para cada posição, no melhor dos casos você vai ter 3 para cada posição e tá ótimo, né? E aí, se forem jogadores diferentes, é que aqui tudo bem, o Eugênio pegou jogadores de outras posições que podem jogar por ali. É que o Luiz Araújo jogou hoje, por exemplo. Agora, é óbvio que assim, a contratação do Samuel Lino, primeiro, pelo que ele pode entregar, talvez fosse uma contratação que já se justificaria, mesmo que os outros estivessem jogando bem, vamos dizer assim, não, talvez não no seu máximo, mas estivessem jogando bem. De qualquer maneira, faria sentido a contratação do Samuel Lino, que acho que de todos os reforços que chegam agora, é aquele que pode fazer mais diferença. O Emerson, assim, eu acho que o Emerson ele vai ter que ser muito mais importante para o Flamengo do que ele foi nos seus clubes na Europa. Sim. Ele é daqueles caras que só passou por clube grande, que vestiu camisas muito poderosas, mas nunca foi o protagonista, um cara realmente importante. Pode ser que isso aconteça, ele muda de contexto e muitas vezes essa mudança de contexto pode trazer essa relevância pro Emerson Real. Agora, o Samuel Lino era o mais certeza de tudo. E ele, em 38 minutos, mostrou do que ele é capaz. Foi realmente uma estreia impressionante aí o que ele fez no jogo de hoje. E acho que a tal da fila, de fato, como disse o Calçade, não existe. E para ele ser titular é uma questão física, única, exclusivamente, nos principais jogos. A hora que ele puder jogar 90 minutos, a tendência é que ele seja titular. Aí já coloca ele no final de semana? Dá mais minutagem pelo brasileiro, ou Birner? E aí já aproveita também na volta contra o Galo, mesmo que não dê para jogar os 90? Começa com ele, deixa ele para o segundo tempo? Então, eu acho que é uma decisão um pouquinho difícil. Primeiro porque o jogador não vai estar bem fisicamente para atuar. Então você tem que escolher se você quer ele no final do jogo para mudar o jogo ou se você quer ele no início. Olhando a capacidade do adversário que o Flamengo vai enfrentar, você pode ganhar sem ele. Então eu começaria a deixar ele fora no começo. Ele entra zeradinho no segundo tempo se precisar. Que ainda talvez até para ganhar um pouco de vantagem. Aí eu acho que vai depender muito do que o Felipe conversar com quem ajuda na preparação física, com quem cuida disso, para saber quanto ele tem que jogar. Porque tem uma outra coisa. Pro Flamengo, de verdade, no ano, olhando o ano inteiro, não só essa semana, o jogo do final de semana é mais importante que o jogo contra o Atlético, porque a Copa do Brasil é o terceiro torneio em importância para o Flamengo. O Flamengo não é um clube que precisa de dinheiro da Copa do Brasil, obviamente é muito bem-vindo, mas não precisa desse dinheiro. O Flamengo vai fechar provavelmente com superávit. O Flamengo faturou 1.300 bi no último ano, então o Flamengo vai continuar tendo faturamento bilionário. E quando a gente fala de tamanho de torneio, a Libertadores e o Brasileiro são bem mais importantes que a Copa do Brasil. Fora que o... Então, é isso aí, né? Nesse primeiro jogo da Copa do Brasil aí, o Flamengo sai derrotado por 1-0 com uma falha do sistema defensivo e principalmente do Léo Pereira após um toque muito despretensioso do jogador, né? O Flamengo novamente não fez uma boa partida. Se a gente for contabilizar os últimos 180 minutos contra o Atlético Mineiro, né? A partida diante do Brasileirão e agora na Copa do Brasil, do jogo de ida, o Flamengo sempre ficou, né? Teve muita dificuldade de conseguir quebrar o sistema de marcação do Atlético Mineiro, né? Sempre ficou preso no sistema de marcação. Obviamente, sempre dá o crédito ao time do Atlético Mineiro, que conseguiu se defender muito bem e, de acordo com a sua proposta que o Cuca determinou aos seus jogadores dentro do jogo, o time do Galo cumpriu muito bem, né? Se defender e explorar a linha alta do Flamengo, né? Com os jogadores velocistas como o Coelho, o Rony, o Hulk também é um cara rápido, para mim. Então acho que o Atlético Mineiro fez uma boa partida, assim, tanto no jogo de ida, tanto pelo Brasileirão como agora, e através de uma falha aí, e o Léo Pereira comentou, ele conseguiu fazer o gol. É aquilo, o Flamengo jogou bem? Não. Então o Flamengo sim teve chance de abrir o placar, não conseguiu. Acabou fazendo um gol no final do jogo aí, porém é aquilo. Opa!
Porém, acho que minha câmera tá travada. Agora que eu percebi. Agora que eu percebi que minha câmera tá travada. De novo, travou de novo. Eu acho que voltou agora. Então é aquilo. O Flamengo, sim, deixou muito a desejar. Sabemos que essas modificações que o Felipe Luiz fez no time aí era necessário, sim, principalmente a saída de Jorge, a poupar Jorginho, Arrascaeta, o Cebolinha também foi poupado, não sei o motivo. O cara que nas últimas 2 partidas nem jogou e foi poupado, mas tudo bem. Dizendo que foi controle de carga, não creio muito nisso não, mas tudo bem, né? Uma atuação que agora o Flamengo possivelmente vai ter que poupar no jogo de domingo agora, diante do Ceará, fora de casa, lá no Castelão, para no próximo jogo aí. Eu acho que o próximo jogo é Libertadores, se não me engano, né? É Libertadores, se não me engano. Então, no próximo jogo e com força máxima. Deixa eu falar uma coisa. É complicado. O elenco do Flamengo é estelar. Porém, o Flamengo não jogou bem. E não vem jogando bem. Sabemos que o Flamengo não vai jogar bem em todas as partidas. Porém, o Flamengo não vem apresentando um bom futebol há tempo. A gente pode chegar e falar: pô, o Flamengo tá jogando bem. E não tá jogando bem. Porém, acho que eu falei porém várias vezes. Mas, porém, é aquilo. A atuação do Flamengo só melhorou com os reforços entrando. Saúl, fora de sério. Emerson Royal não joga desde janeiro. Então o Emerson Royal tá quase 5 meses ou 6 meses parado devido à lesão. Então, e quando ele voltou pelo Tottenham, acabou não ganhando tanta minutagem. Então acho que vale frisar isso, né? Eu cheguei a escutar e ver nas redes sociais aí após o jogo, muita gente criticando o Emerson Royal. Calma, tudo no seu tempo. E o Samuel Lino parece que não estava nem de férias. O que o cara fez em poucos 20, 25 minutos é brincadeira. Ele é titular 100%. Bruno Henrique é banco, Cebolinha é banco, Michel é banco para ele ali. Mas, obviamente, o questionamento é sobre a parte física. Quando ele tiver 100% ali, 90%, 100%, ele é titular. E nesses 20, 25 minutos já se provou que o investimento valeu a pena. Se valerá, só o futuro dirá. Mas nesse momento, pela primeira impressão que fica, é que o investimento sim valeu e valeu muito a pena, né? Um cara que parte para cima, dribla, tem velocidade, faz facão, se movimenta muito bem. Então acho que sim, o investimento valeu muito a pena. E no final do jogo o Flamengo conseguiu sim empatar. Mas o Samuel Lino estava impedido, né? Muito impedido, na minha opinião, né? Na minha opinião, não. Nitidamente muito impedido. Então eu quero saber quem foi o pior jogador do Flamengo aí nessa partida. Podemos eleger vários aqui. Plata, o Luiz Araújo também jogando fora de posição. Pedro também não jogou bem. Alan também não jogou bem. Léo Pereira que falhou também. E o Rossi quase agarrou, meu filho. Meu Deus, meu filho. O Rossi escolheu o canto, quase acertou o canto. Chegou a defender, mas a bola ainda veio forte e ainda entrou pro gol, né? Mas é isso aí. Quero saber a tua opinião desse like e tamo junto aí.